Olá, meus queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar com vocês a respeito da musicalidade, a música, a frequência que a música exerce, a frequência que a música tem, a frequência que a música navega e o poder que certas letras têm de fazer com que você seja suscetível ou fazer com que você abra o seu espírito, abra portas dentro de você através do espírito para se conectar ao mundo espiritual. Isso você faz através da música, através de notas musicais. Isso você faz também através de uma maneira inconsciente, tá? Inconsciente. E como que o diabo trabalha nessa área, tá? E muitas pessoas caem sem conhecer isso. O grande problema hoje nas igrejas, o grande problema hoje entre muitos músicos é que as pessoas não conhecem o poder da música e a frequência que essas músicas e certas letras que são compostas com determinadas notas musicais para liberar frequências no mundo espiritual, para fazer comunicações, abrir portais espirituais para espíritos malignos, espíritos imundos, espíritos sujos terem acesso à sua vida espiritual, terem acesso à sua vida. Uma vez que sabemos que nós somos seres que possuímos um espírito, somos um espírito, aliás, possuímos um corpo e possuímos uma alma. Somos 100% espíritos, possuímos um corpo e possuímos uma alma. Toda comunicação que Deus faz com o homem sempre será no espírito, jamais será na carne. Vou repetir, anota aí. Toda comunicação que Deus faz com o homem sempre será no espírito e nunca será na carne. Portanto, existe uma frequência em que o espírito humano ele atinge. E quando essa frequência ela é atingida, espíritos conseguem ter acesso através desse portal de frequência. A música ela tem o poder de fazer com que você manifeste diversos sentimentos: alegria, tristeza, angústia, euforia. A música tem o poder também de fazer com que você saia de um estado emocional para outro estado emocional. Então existe uma frequência, né? A ciência que estuda a música descobriu que existe uma frequência chamada frequência de Deus, que é a frequência 963 Hz, né? Mas eu não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre o poder que a música tem. E o que está acontecendo hoje em dia nas igrejas, porque as músicas, as letras não são cantadas mais direcionadas para Deus. São músicas antropocêntricas, músicas que elevam o ego humano, falam de homens, falam de massagem, de cuidado do homem, de Deus para o homem e de nunca do homem para Deus. Não é verdade? Então a gente sabe que isso não tem nada a ver com adoração. Isso não tem nada a ver com louvor a Deus. Isso não tem nada a ver com glorificar a essência, glorificar o poder, a majestade, a sabedoria, a soberania de Deus. Não é verdade? Então, a música que está sendo introduzida, a música que é introduzida hoje em muitas igrejas, muitas letras que são cantadas, não tem nada a ver com a adoração a Deus. E existe uma frequência espiritual que se atinge por determinadas músicas que dão legalidade, que abrem portais de acesso para a vinda de demônios, para ambientes espirituais. E esses ambientes são ambientes que deveriam ser preparados para a adoração a Deus, de modo que essas letras, compostas propositalmente, e às vezes muitas delas são inspiradas por demônios,
não são inspiradas pelo Espírito de Deus, são inspiradas por demônios. Demônios interferem nessa frequência e aí começam a inspirar essas pessoas a escreverem essas determinadas letras que não tem nada a ver com a adoração a Deus. E ali, nessa frequência, pessoas começam a manifestar comportamentos diversos. E às vezes esses comportamentos até se assemelham com comportamentos de manifestação da alegria do Espírito Santo, manifestação do falar em línguas dentro da igreja, manifestação de cantar louvores que parecem que estão sendo direcionados para Deus, mas na verdade são músicas e são louvores que estão sendo direcionadas numa frequência espiritual a Satanás. Então temos que tomar muito cuidado com o que está sendo cantado hoje nos altares. Músicas de guerra, músicas de confrontamento, músicas com letras que confrontam irmãos dentro da igreja, músicas que falam de comportamento do pecador dentro da igreja. Então o altar, ele é santo. O altar, ele não é para esse tipo de coisa. O altar é para adorar a Deus. O altar é para sacrificar a Deus o louvor, a perfeita adoração. Você vê que quando você abre o livro de Levítico, você vê a ordenança que Deus deu a Moisés para que Moisés pudesse separar os levitas. E onde que os levitas deveriam se posicionar? Os levitas se posicionavam no alpendre. Não pode passar do alpendre para o santo lugar e nem para o santo dos santos. Por quê? Porque só é permitido ao levita permanecer no alpendre. Por quê? Porque eram os levitas que recebiam o mantimento da casa do Senhor e depositava aos pés de Moisés, né? Que representava ali o sacerdote no meio do povo de Israel. Então essa ordenança veio da parte de Deus para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote separava os levitas para serviço do Senhor na casa do Senhor. E hoje as pessoas não sabem o que é ser um levita. Ser levita não é só você pegar uma música e cantar uma bela música. Ser levita não é você pegar um instrumento e cantar uma bela música. Ser levita não é isso. O músico ele precisa saber o que ele está cantando. O músico precisa conhecer a frequência espiritual que existe numa nota. É importante estudar sobre isso. É importante saber sobre isso, porque existem músicas com letras subliminares. O que são músicas com letras subliminares? São letras que o nosso inconsciente, os nossos ouvidos não conseguem, os nossos ouvidos ouvem, mas a nossa consciência absorvem. São músicas que a gente ouve, mas o nosso consciente não consegue absorver. Porém, o nosso inconsciente absorve. Quando o nosso inconsciente absorve, a nossa inconsciência ela está muito ligada ao nosso espírito. Veja que quando você está dormindo, você está num estado de inconsciência. O inconsciente é um portal, tá, de abertura para o nosso espírito. O inconsciente é um portal de abertura para o mundo espiritual. De modo que músicas que são cantadas numa frequência, tá? E existe uma frequência. O ser humano, ele atinge uma sequência de 100 a 110 Hz. Então, quando notas musicais, letras, músicas que são cantadas, que são compostas, que são criadas e inspiradas por demônios, atingem a essa frequência, elas abrem um portal de comunicação com o espírito humano para que espíritos do outro lado tenham acesso. Lembre
Lembre disso. Você é 100% espírito. De modo que você é um carregador. Você é um carregador. O que significa isso? Você é uma porta, meio pelo qual os espíritos malignos precisam atuar aqui na Terra através de um corpo. E como é que eles entram? Eles entram através do espírito. Mas precisa ter uma porta. Precisa ter uma porta. Falando de musicalidade, a porta é essa. A porta são letras que abrem acesso, que colocam uma chave de gatilho e elas abrem acesso para que essas legalidades possam ser permitidas através do corpo humano, através do espírito humano, para que esses espíritos malignos possam ter acesso e controle total ao corpo humano. São chamados de espíritos malignos, espíritos dominadores. Então, veja bem, quando isso é cantado no meio da igreja, quando a pessoa, o cristão, o crente, está no meio da congregação, louvando a Deus através de uma música, que ele pensa que essa música está voltada à adoração a Deus, mas na verdade essa letra é uma letra maligna, às vezes com duplo sentido. Elas abrem um portal com uma determinada frequência em que você já está através dessa música. E aí, demônios começam a habitar naquele ambiente. Demônios são atraídos para aquele ambiente. Através da música, através da letra, através da frequência que você atinge no teu espírito, através de um sentimento que foi aberto, que houve um gatilho. Abre-se um sentimento. Muitos manifestam este sentimento. Uns pulam, outros gritam, outros choram compulsoriamente. E às vezes, sentindo realmente a presença de Deus. E o que o diabo faz? Ele vem e tenta impedir esta frequência que te conecta espiritualmente a Deus. Então, o que o diabo está fazendo hoje no meio do povo de Deus, no meio da igreja de Deus, está introduzindo letras que tirem Deus do centro, letras que tirem Deus do trono e coloquem um ser humano, coloquem um homem no centro. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando simplificar aqui, para esse vídeo não ficar muito grande? Eu vou seguir com outros vídeos falando sobre musicalidade, falando sobre frequência musical, falando sobre o poder que a música tem, falando sobre antropologia, falando sobre excentricidade melódica, excentricidade humana, portais que se abrem através da música e o porquê que músicos dentro da igreja, porquê que os altares de muitas igrejas estão quebrados, estão corrompidos e porquê que muitos músicos, ministérios de louvor, grupos de louvor não conseguem subsistir. Eu vou falar mais sobre esse tema nos próximos vídeos, para esse vídeo aqui não ficar muito grande. Tá bom? Deus abençoe você, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.